As Bíblias, amados, vamos abrir na Epístola de Paulo aos Efésios. Nós estamos já há algum tempo estudando esse livro e já estamos no capítulo 3, né? Então hoje eu quero ler com vocês o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13, novamente a mesma porção que lemos a semana passada, e para nós podermos prosseguir. Diz assim o texto: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Semana passada, nós começamos a falar sobre esse texto e nós enfatizamos a revelação do mistério, né? Nós demonstramos que quando o apóstolo Paulo fala sobre Cristo, no capítulo 3, versículo 4, ele fala, pelo que podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Nós vimos que esse mistério, o mistério oculto dos séculos e das gerações, ele diz respeito primeiramente à própria pessoa de Cristo, o Deus que haveria de se fazer homem, se fazer carne, para efetuar a obra de redenção, não é? E nisso consiste o mistério, o Deus oculto na carne, o Deus oculto no tabernáculo humano, de modo então que é necessário que haja uma revelação da parte de Deus. Do contrário, nenhuma pessoa, por mais sábia que seja, nenhum dos poderosos desse mundo, nós lemos o texto de 1 Coríntios capítulo 2, teria como ter esse discernimento desse mistério. Um mistério que nenhum dos antepassados, no caso, nenhuma pessoa que viveu antes de Cristo, discerniu, compreendeu ou vislumbrou. Como Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o contexto de 1 Coríntios capítulo 2, aquilo que Deus tem preparado, é uma referência ao próprio Cristo, enquanto a salvação para a humanidade, né? Entretanto, hoje nós vamos verificar que esse mistério, ele se estende também, enquanto mistério, em relação à obra de Cristo. Não somente em relação à pessoa do Cristo de Deus, mas também em relação à obra que ele realizou, né?